Olá, sejam muito bem-vindos ao SingoCast, o podcast da Singular Pharma, uma farmácia de manipulação já consolidada no mercado magistral, uma marca baiana, inclusive. Nós somos uma das 15 maiores farmácias de manipulação de todo o Brasil. Nós estamos aqui na Bahia, em Sergipe e também em Pernambuco, sempre levando cuidado e aquela saúde personalizada para os nossos pacientes, clientes, amigos que estão sempre coladinhos com a gente. Eu sou Patrícia Abreu e no episódio de hoje do SingoCast vamos falar sobre suplementos que ajudam no controle de cólicas menstruais e barriga inchada, isso mesmo, da endometriose. Assunto aí que muitas mulheres vão ficar doidas para assistir e assistam mesmo, porque vem muita informação bacana para vocês, viu? Bom, para vocês que nos acompanham, eu quero lançar aquela reflexão de sempre. Tem se cuidado? O que você tem feito para ter uma vida mais saudável, uma longevidade feliz? Tira um tempinho para você, está cuidando da sua saúde, está fazendo uso de algum tipo de suplementação? Muito importante essa prevenção inicial para que a gente leve uma vida mais saudável até o fim. Vamos lá, gente. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui a nutricionista Laís Fonseca, a doutora Rosana Amorim, gerente técnica da qualidade da rede Singular Pharma, e também a farmacêutica Fernanda Rocha. Agora, tenho o prazer de apresentar elas para vocês. Laís Fonseca, olha o currículo dela, viu? Nutricionista, especialista em saúde feminina com foco em endometriose e fertilidade, pós-graduanda em fertilidade integrativa e pós-graduada em nutrição clínica e esportiva funcional. Laís, tudo bom? Prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem, Paty. É um prazer para mim estar aqui, falando para a Singular, para o público da Singular, que é uma farmácia bem conceituada aqui em Salvador, na Bahia e no Brasil também, de um assunto que eu amo falar, que eu vivo diariamente lá no consultório, que é, de fato, a endometriose. Hoje, 90% do meu público é de atendimento para mulheres com endometriose, então eu vivo isso todos os dias lá no consultório. Além disso, eu sou portadora de endometriose. Tem muito a ensinar, então. Eu conheço, em loco, assim, o que essas mulheres passam, o que essas mulheres sofrem de cólica, muitas vezes incapacitante, esse inchaço na barriga que às vezes prejudica a nossa autoestima, porque você bota uma roupinha, não fica bacana. Então, eu quero trazer aqui para vocês, levantar minha bandeira, porque eu acredito grandemente que é possível ter uma vida tranquila, ter uma vida sem dor, ter uma vida com energia, com vitalidade, mesmo sendo portadora de endometriose, Ter um relacionamento saudável, porque a gente sabe que a endometriose, ela causa dor na relação sexual, então isso acaba afetando muito a vida sexual dessas mulheres. Então a bandeira que eu levanto todos os dias quando eu saio da cama para trabalhar é que é possível ter uma vida saudável e plena, mesmo sendo portadora de endometriose através dos alimentos, que é uma coisa tão genuína. É isso, olha, tem muita coisa para passar para a gente, muitas dicas. Aqui comigo também, doutora Rosana Amorim, gerente técnica da qualidade da rede Singular Pharma. Ró, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez ao nosso SingoCast. Tudo ótimo, é um assunto que a gente adora falar. Eu acho que a farmácia tem muito a contribuir, a oferecer. A Singular quer ser uma solução individualizada na vida desse paciente. E a endometriose é uma doença crônica, que ataca muitas pessoas e a gente precisa falar mais disso e entender que existem diversos tratamentos. Com certeza, entre eles a alimentação saudável, meninas. Também aqui na nossa mesa, Fernanda Chaves, farmacêutica da Singular Pharma. Nanda, tudo bem? Prazer tê-la aqui conosco. Tudo certo, prazer é todo meu de participar dessa mesa hoje, de dois assuntos que muita gente tem curiosidade de saber, como modular um pouquinho dessa barriga inchada, dessas cólicas que são muito fortes na mulher da endometriose e ligado muito à área da nutrição, do tripé que a gente acredita que é a alimentação, a atividade física e a suplementação. Então, vamos lá que o bate-papo hoje vai ser muito massa. Pois é, gente, a dieta tem, sem dúvida nenhuma, um papel importantíssimo na forma como a gente se sente, Todo mundo diz, a gente é o que a gente come, o que coloca para dentro, mas quem vai explicar melhor para a gente isso é a Laís, nossa nutricionista. Aqui hoje falaremos sobre o impacto das nossas escolhas alimentares na forma como nos sentimos e como a suplementação pode ajudar a reduzir os sintomas nos pacientes com endometriose. O terror das mulheres. Laís Fonseca, eu vou começar com você. Vamos lá. O que a nutrição
né? E a endometriose tem a ver. Como é que é esse casamento? A nutrição ela tem um papel fundamental, né? Eu diria que é impossível uma mulher que tem endometriose se tratar e conseguir se livrar dos sintomas, ter uma boa qualidade de vida sem aliar a nutrição ao tratamento, né? E eu vou um pouco mais fundo, né? Eu falo sobre estilo de vida. Então, essa mulher precisa se alimentar bem, essa mulher precisa dormir bem, essa mulher precisa cuidar da saúde mental, né? A gente tem estudos robustos mostrando o impacto do benefício da yoga, da prática de yoga na melhora da dor, mas a nutrição, de fato, qual é a relação, qual é o papel dos alimentos, né? Existem alguns alimentos, Patrícia, que tem alguns compostos que são anti-inflamatórios. Então, a endometriose ela é uma doença crônica, é uma doença inflamatória, existe uma inflamação subclínica acontecendo ali no corpo dessa mulher, e os alimentos, eles vão agir com as suas propriedades, controlando a inflamação, diminuindo essas substâncias inflamatórias e, por sua vez, diminuindo os sintomas, principalmente sintoma de dor, tá? Então, é por essa via que a gente vai tratar as pacientes, incluindo esses alimentos anti-inflamatórios ao longo de todo o dia na rotina alimentar dessa paciente. O que chama muita atenção também é o tema, né, que a gente está abordando aqui hoje, a barriga inchada na endometriose. Isso incomoda muitas mulheres. A gente teve a doutora Janete aqui agora há pouco dizendo que fica a barriga grande, parecendo de mulher gestante mesmo. Por que isso acontece? Parece uma barriga de 3 meses, né? A queixa que as pacientes falam parece que eu tô grávida de 3 meses, parece que eu tô grávida de 4 meses. Essa mulher que tem endometriose, ela tem um impacto na saúde intestinal, né? Porque a inflamação, ela tá acontecendo aqui nessa região do baixo ventre, nessa região pélvica. Tendencialmente, essa mulher costuma ter bactérias ruins no intestino, né? Então, costuma ter esse intestino colonizado com bactérias ruins. E essas bactérias, elas vão aumentar a produção de gases. Então, o foco do tratamento, um dos focos, na verdade, né, é o cuidado com a saúde intestinal. Então, eu sempre falo no consultório, né, a gente precisa ficar vigilante com esse intestino, não pode vacilar. Então, a gente tem que dar comida, eu uso esse termo no consultório, para as bactérias boas do nosso intestino, que são frutas, verduras, legumes, chás. A partir do momento que você dá comida para as bactérias boas, essas bactérias boas crescem. E o oposto é verdadeiro. Quando você alimenta as bactérias ruins, como açúcar, bebida alcoólica, farinha branca, né, gordura saturada, as bactérias ruins, elas vão aumentar. E aí você vai ter mais produção de gases e esse estufamento ele vai acabar acontecendo. Você falou de café também, né? Assim, jornalista, a gente adora um café. Qual é a relação do café com a endometriose? O café, ele tem um impacto desregulando alguns hormônios, tá? Então, ele pode... A endometriose, ela tem um cunho hormonal envolvido, né? Com base no estrogênio. E o café, ele pode desregular esses hormônios e pode aumentar as dores. Então, a gente tem alguns estudos mostrando esse aumento proporcional. Quanto maior for o consumo de café dessa mulher, maior pode ser as dores que essa mulher vai sentir. E eu vejo muito isso na prática clínica, né? Eu vejo que quando a gente diminui o café da rotina dessa paciente, ela diminui a dor mesmo. Automaticamente. Diminui. Chocolate também entraria nesse processo? O chocolate também, porque ele tem um teorzinho de cafeína. Agora a gente vai lá e vem cá, né? Porque o chocolate, se ele tiver um teor maior de cacau, ele tem substâncias anti-inflamatórias do cacau, né? Então, dependendo do teor de cafeína da qualidade do chocolate também, dependendo né? da qualidade do chocolate. O teor de cafeína é um pouco menor também. Entendi. Agora, o que toda mulher deve estar se perguntando, como desincho a minha barriga? Primeiro, cuidando do intestino, né? Então, consumindo mais frutas, verduras, legumes, reduzindo esse consumo de farináceos, reduzindo esse consumo de açúcar, porque isso vai nutrir as bactérias, né? As bactérias ruins do intestino. Então, a gente tem alguns suplementos, né? Então, um probiótico, em algum momento, vou falar sobre isso aqui, pode ser interessante, uma glutamina interessante. Eu gosto muito de utilizar as tinturas na minha prática clínica, então as tinturas de funcho, as tinturas de erva doce, as tinturas de... Como é que funcionam essas tinturas na prática? Quer falar um pouco, Nanda? Por favor. As tinturas seriam os chás concentrados? É um tipo de fitoterápico também, né? A diferença é que não há um extrato seco, né? É uma extração alcoólica em que você tem os marcadores ali, da mesma forma. Agora, o extrato seco, ele tem um teor maior, né? Mas eles também vão atuar e também é mais fácil de tomar, né? Porque são fácil. Gotinhas, né? São gotinhas na água. Às vezes, tem pacientes que preferem usar as tinturas, tintura de algodoeiro, né? De melissa, de gengibre. São todos fantásticos, né? E também são fitoterápicos. E também a gente consegue veicular diversas formas farmacêuticas, né? Hoje em dia a gente faz até pirulito com tintura para crianças, que é uma forma,
delas conseguirem Bacana. também Ou tomar. para adulto também, né? Não tem nenhum problema É. você usar o pirulito para TPM, né? Eu gosto muito de utilizado usar. para acalmar De usar as tinturas para dormir, né? Pra Para dormir. sono. Sim. Melissa, camomila, o longu. uso bastante. Que tipo de suplementação, Aline? Você já falou dessas suplementações, mas algumas mais específicas. A gente conversou no episódio anterior com a doutora Juliette, ela falou muito sobre isso, sobre suplementação, sobre questões de hormonais também. Uhum. Isso. A questão hormonal, né, mais o âmbito do médico. De suplementação, o que a gente tem de suplementação para cólica menstrual? O que eu mais vejo na prática clínica que traz um resultado, claro que é o conjunto, né, de todas as estratégias que a gente faz, mas eu gosto muito de um protocolo que eu faço com óleo de peixe, que seria o ômega 3, né, associado ao óleo de prímula. Então, eu tenho resultados, assim, na minha vida eu tive bastante melhora, tanto em sintomas de TPM, então irritabilidade, dor na mama, que seria a mastalgia, né? E os sintomas de ansiedade, mais direcionado para o sintoma de cólica mesmo. Então, essa paciente usando o ômega 3 o mês todo e fazendo um protocolo com o óleo de prímula, né, que seria o mês todo, e depois só 15 dias antes da menstruação, elas têm uma melhora absurda, assim, na cólica menstrual no próximo ciclo. Você disse que você tem endometriose, né? Explica pra gente como é que você descobriu e a forma que você tratou para conseguir hoje ter uma vida, digamos, entre aspas, feliz, Equilibrada. saudável, equilibrada, isso. Eu já trabalho com saúde feminina já tem um tempo, né? E eu descobri a minha endometriose, vou ser bem honesta, que eu negligenciei a minha dor. Porque eu sinto cólica menstrual há muitos anos, só que a minha cólica ela passou a existir só no primeiro dia da menstruação. Então, eu falava, é só uma cólica, é normal, só no primeiro dia, não me incapacita, porque eu sigo fazendo tudo. Enfim, eu segui a vida. Discutindo o caso de uma paciente com uma médica, né, que é a doutora Amanda Coultalon, ela falou, olha, você tem cólica, não custa nada você fazer uma pesquisa de endometriose. E eu fui fazer e descobri a endometriose em 2022. E aí, eu já trabalhava com saúde feminina, já trabalhava com saúde da mulher, então eu já atendia todo esse universo de SOP, né, síndrome do ovário policístico, endometriose, candidíase, fertilidade, emagrecimento feminino. Mas aí, a partir do momento que eu descobri como eu tenho um desejo, né, latente de ser mãe, eu me preocupei com a fertilidade, porque é uma das grandes causas de infertilidade, né? 50% das mulheres que têm endometriose, elas cursam com essa infertilidade. Então, eu passei a estudar muito sobre o assunto. Então, eu falei, o que é que tem nas minhas mãos que eu posso utilizar para me tratar? E foi a partir disso que eu fui falando sobre isso nas redes sociais, nos meus canais de comunicação, e aí se tornou uma paixão, né? E aí, hoje eu só falo sobre isso. Você acha que o seu caso serve de exemplo, de inspiração para outras mulheres tratarem e descobrirem a tempo? Eu acho. Acontece muito como eu falo muito sobre isso no Instagram, eu falo sobre os sintomas, as mulheres se identificam e falam, será que eu tenho? Como é que eu faço para pesquisar? E elas querem saber o que eu faço no meu dia a dia, né? Então, no meu Instagram eu posto super... Então, diz aí pra gente, o que você costuma fazer no seu dia a dia? Não que toda mulher vai fazer isso igual, né? Mas qual que é o seu ritual diário? Eu gosto de acordar, gosto de fazer um shot matinal, né? Então, eu coloco limão, cúrcuma, eventualmente eu coloco uma glutamina. Faz parte da minha rotina o consumo de chás. Então, habitualmente eu consumo chás. Então, eu uso chás de cavalinha, os chás de cúrcuma, o chá de gengibre, que tem um efeito analgésico importante, né? Então, eu gosto muito de prescrever o chá de gengibre quando essa paciente tá durante o ciclo menstrual, tá sentindo dor. Eu gosto muito do chá da cúrcuma, a raizinha mesmo da cúrcuma. Eu gosto de prescrever. Eu como muita verdura, como muita fruta, então eu sempre posto lá, eu tomo sempre meu suco verde de manhã, porque é uma fonte riquíssima de ferro e eu tenho uma tendência a ter a ferritina mais baixa, né? Se eu não cuidar, essa ferritina cai, aí eu começo a ter queda de cabelo, ficar mais letárgica, então eu tomo sempre o suco verde. E aí eu coloco fibras nesse suco para melhorar a minha saúde intestinal, né? Melhorar o perfil de bactérias. Quando eu não tomo suco verde, eu gosto de tomar o suco de frutas vermelhas, né? Então, aqui é difícil a gente achar as frutas frescas, né? E aí, eu gosto de passar as frutas congeladas. Então, eu bato amora, morango, melancia, coloco uma fibra, coloco um própolis, coloco uma creatina. E tomo meus suplementos, né? Eu cuido muito da parte de suplementação. Eu não deixo de suplementar. Eu sou mega suplementada, então eu uso cúrcuma, eu uso ômega 3, eu uso óleo de prímula, eu gosto da creatina. Eu gosto das proteínas, então eu prescrevo mais as proteínas veganas. Gosto dos suplementos noturnos também, então como eu me preocupo com a fertilidade, a melatonina, ela tem muito estudo científico mostrando, né? Um cuidado maior com os nossos ovários, né? Então, melhora a qualidade dos nossos óvulos, então eu tomo a melatonina, atividade física, saúde mental, terapia.
Melatonina, a gente sempre Associa ao interfere ao sono, né? é isso que eu ia falar. Mas ela tá ligada no organismo de uma forma geral. Total, né? Isso de que a melatonina realmente ela melhora a qualidade do sono, porque é um hormônio que a gente produz à noite, porém ela tem benefícios, assim, absurdos. Ela é um grande antioxidante, né? Então a gente tem estudos mostrando prevenção de aborto com o uso da melatonina, melhora da qualidade mesmo dos óvulos com o uso da melatonina. Acho que tem estudo também voltado para diabetes, então é fantástico o uso da melatonina. Tem estudo até que mostra, né, que quem não dorme bem tem até dificuldade de emagrecer. Então, muitas vezes as mulheres, elas estão tentando emagrecer, estão suplementando, mas não conseguem ter uma qualidade boa do sono. E aí, quando você consegue regular o começar a dormir e o permanecer a dormir durante esse período, a gente vê outros resultados nos estudos das mulheres que estão tentando perder peso. Doutora Ró, melatonina, explica também um pouco pra gente. Pois é, normalmente se conhece mais ela pensando em sono, mas é o nosso maior antioxidante, né? Em seguida do, Eu não fazia do ideia. estrógeno, né? Então, assim, o que significa ser antioxidante, né? Significa que você tem ali alguém combatendo radicais livres, mas o tempo todo fazendo reparos. E ele é fantástico, não só, né, para fertilização, para peso, mas para cognição também. Uhum. Então, não só ele, como a vitamina D, que a gente conhece como vitamina D, mas é importantíssimo, é um hormônio, né, e a gente precisa estar com esses níveis bons, mas acontece que tem uma referência de taxas que são antigas, então você fica com medo de estar suplementando. Então, tem muitos hormônios que são muito importantes, o próprio estrógeno, já que a gente está falando de hormônio, né? A endometriose é uma doença estrógeno dependente. Então, em algum momento, você tem que fazer protocolos individualizados para essa paciente e vai ter um momento que você também vai ter que tratar. Mas é claro que toda a origem está numa questão que a gente chama que é o intestino, que é a alimentação, que é o que a gente utiliza o dia inteiro para estar inflamando esse corpo, né? E aí você vai ter que precisar de uma suplementação, mas ninguém pode deixar de pensar na alimentação, né? Então, eu acho que essa mulher precisa ter no foco ali a alimentação, o movimento dela, as atividades, o pensamento. Se ela não mudar, ela não vai ter um sucesso nesse tratamento. Doutora Lai, hoje em dia, a paciente que chega no seu consultório, ela já chega diagnosticada com endometriose ou você, às vezes, com os relatos que ela tem, ajuda no diagnóstico junto com a parceria com esse médico? Não, a maioria já chega com o diagnóstico de endometriose mesmo. E elas são fáceis de seguir a dieta, assim, ou elas são meio resistentes no início? Conta aí. Olha, elas são mais fáceis de seguir a dieta. No início, né, no primeiro momento, eu dou uma apertadinha na dieta para que elas, né, realmente... Eu começo as estratégias com a fase de detox, estimulando essas vias de eliminação de toxinas, porque a gente retém mais essas toxinas do que quem não tem endometriose. Então, eu dou uma apertadinha na dieta e elas seguem direitinho. E a gente dá um suporte muito grande lá no consultório, né? Então, eu tenho uma equipe, uma estagiária que me ajuda. Então, a gente tem um sistema de suporte, porque como eu sei que é difícil, são pacientes mais, assim, comprometidas, digamos assim, mentalmente, né? Elas precisam desse apoio, sentem muita dor. Quem vive bem só, né, com dor. Então, elas chegam, né, sofrendo. Às vezes, vem de algum relato negativo, assim, do médico, às vezes já do marido. Já ter tentado alguma coisa também, não conseguir o resultado positivo, isso, né? Às vezes as pessoas negligenciam a dor, falam que é só uma dorzinha, que é só uma cólicazinha. Então, elas chegam no consultório precisando desse dengo, desse colo, né, desse aconchego. Então, esse suporte que a gente dá no consultório ajuda essas pacientes a seguirem. Elas seguem direitinho. E quando elas percebem que comem determinados alimentos, que se sentem mal, a barriga incha, fica com gases, né? Elas até optam por não comer mesmo. Essa parceria, né? Pegar na mão médico, ginecologista, nutricionista e o paciente juntos ali, é certeza de que o resultado vai ser um sucesso. Muito. Claro que, como a gente já falou aqui várias vezes, não tem cura endometriose, Não. mas melhora a qualidade de vida. Completamente. Eu costumo dizer, né, que às vezes as pacientes chegam lá no consultório assim, quase dormindo em cima da mesa, né? Sem energia nenhuma. Né? Sem energia, cansada, muitas com deficiência de ferro, né? E essa falta de energia, tanto por conta do processo inflamatório, quanto por conta da deficiência de ferro e de outros nutrientes, tá? São mulheres que cursam com deficiência de vitamina D, como a doutora Rosana falou, com deficiência de vitamina C, com deficiência de B12, então elas chegam prostradas lá no consultório, né? E quando chega na segunda consulta, parece outra pessoa. Então, elas estão mais animadas, elas estão mais enérgicas, né? Isso em quanto tempo Em torno de 30 dias, elas já conseguem ver bastante resultado. Elas já melhoram as cólicas, elas já param de sentir cólica, né? Já diminuem bastante aquele estufamento abdominal, melhoram o ritmo intestinal, que é uma queixa frequente. Então, em 30 dias, assim, elas já mudam completamente. E aí só vão evoluindo. Além dessa barriga inchada, ela fica dura também? Ela sente dor na barriga, não só no pé aqui da barriga? Sim, fica dura. Muitas cursam com prisão de ventre, muitas cursam com intolerância à lactose. Então, essa barriga fica dura, fica inchada. Elas sentem dor no estômago mesmo,
são muitos sintomas intestinais, né? Às vezes diarreia, muitas têm diarreia, às vezes elas alternam, né? Durante o mês elas têm diarreia e prisão de ventre, diarreia, prisão de ventre. Tem paciente que é mais diarreica, tem paciente que é mais constipada. E já chegou casos de mãe e filha juntas com o mesmo problema lá para você resolver? Não. De endometriose? Nunca chegou o caso, assim, de as duas no consultório. Mas recentemente, inclusive, eu atendi uma paciente que ela tá em acompanhamento comigo e ela falou que a filha dela também tá sentindo cólica e que tá para trazer para mim. Porque a endometriose, o relato que a gente escuta no consultório, eu sinto cólica desde os 12 anos. Eu sinto cólica desde o meu primeiro ciclo. Eu não me lembro da minha vida sem cólica menstrual. Então, hoje, eu sempre alerto as mães, né? Quem tem endometriose, se eu tenho endometriose, e se eu tiver uma filha, essa menina, ela tem 7% de chance de desenvolver endometriose. Então, assim, né? Se eu puder cuidar já da alimentação dessa menina, né? Evitar carne vermelha, colocar um ômega 3... Tem estudo mostrando que previne a endometriose nessa menina. E se você tem, a chance dessa menina desenvolver é muito grande. Perfeito. Agora, que alimentos, né, são inflamatórios e que podem aumentar aí essa probabilidade no caso de doenças como a endometriose? Sim. Essa mulher que tem endometriose, Paty, ela tem um intestino comprometido. A gente chama de intestino permeável, né? Em inglês seria do nome leaky gut. É como uma peneira mesmo, né? Esse intestino fica vazado. O fato dela ter um intestino dessa forma, quando ela entra em contato com alguns alimentos, esses alimentos podem agir inflamando o corpo. Então, muitas vezes não significa dizer que o que é inflamatório para Chico vai ser inflamatório para Francisco, tá? Então, por exemplo, a carne vermelha, né? Então, a carne vermelha, ela é um alimento, ela é rica em ferro, ela tem alguns benefícios, tem creatina, porém, para paciente que tem endometriose, pode piorar o perfil de bactérias do intestino por conta da gordura saturada. Ela pode agir piorando a saúde intestinal, ela pode agir inflamando mais e piora a digestão da carne vermelha mais lenta, então elas ficam com a barriga mais inchada, então pode piorar de fato as dores, né? A bebida alcoólica não é muito interessante também, porque também altera o intestino. O cafezinho, que a gente comentou aqui agora há pouco, também tem um prejuízo. E aí a gente tem o glúten que piora muito, né? O glúten em contato com o intestino mais inflamado, o intestino mais permeável, também vai causar sintomas. Então, por mais que essa mulher não tenha uma alergia, não tenha uma doença celíaca, não tenha uma hipersensibilidade não celíaca ao glúten, são mulheres que, na prática clínica, no meu dia a dia, eu vejo que não se dão bem com esse tipo de alimento, né? Principalmente com as farinhas, né? Que tem glúten. E os derivados do leite, principalmente com lactose. Podemos substituir por algumas outras coisas? Então, o leite, né, o queijo, algumas mulheres toleram. Eu começo a introduzir a partir da terceira consulta ali, quando elas melhoram o intestino, os derivados da búfala, né, que seria o queijo de búfala, e muitas toleram bem. Né? O glúten eu falo, olha, se tiver que consumir, consome eventualmente, mas a gente tem muita coisa hoje no mercado, né, sem glúten, então tem bolo, tem pães, é de fácil acesso, então vocês conseguem preparar em casa, então conseguem fazer esses ajustes. O café, tem um café descafeinado que muitas aceitam muito bem, o café descafeinado, tem algumas marcas que eu gosto de indicar. Bom, vamos falar então de suplementação. Agora, existe suplementação só para o caso de barriga inchada? Uhum. Como a gente falou aqui, né? Eu gosto das tinturas, né? Então, a tintura de funcho, de gengibre. E eu gosto muito do biointestil, né? Eu sou super fã do biointestil. É um suplemento que eu costumo prescrever, principalmente se essa paciente ela é constipada, ela tem prisão de ventre. Porque ele ajuda a modular esse intestino, ele ajuda a modular essas bactérias intestinais, ele é do gengibre, né? Então, ele ajuda nesse processo de melhorar a distensão abdominal, ele tem um efeito anti-inflamatório também a nível de intestino e melhora consideravelmente tanto a prisão de ventre quanto esse inchaço na barriga. Questão da cólica menstrual mesmo. Muitas meninas, como você falou, começam a sentir muito cedo. Eu comecei a sentir cólica super tarde, já depois de ter colocado um DIU. E também fica 1 dia, 2 só. Mas no caso de meninas novas que começam já a sentir cólica, o que você sugere para a mãe? Quais os cuidados nesse momento? Eu sugiro, assim, procurar um ginecologista, né, que tenha esse olhar especial para endometriose, para ele já analisar, fazer algum tipo de investigação.
E ainda que não encontre nada, Patrícia, eu indicaria já trazer uma proposta mais saudável para essa rotina. Colocar mais frutas, mais verdura. Talvez você fazer uma suplementação de ômega 3 ali, que mal não vai fazer, né? Antioxidantezinho, anti-inflamatório natural que a gente pode ter, né, para ajudar. Exato. Mal não vai fazer, então ela pode utilizar uma dosagem menor, 1 grama de ômega 3. Então colocar mais, talvez não precise fazer uma suplementação robusta, né? Mas talvez colocar esses alimentos anti-inflamatórios, um suco de frutas vermelhas, no café da manhã, um abacate, mais frutas. As frutas amarelo-alaranjadas são interessantes. Então, colocar mais vegetais mesmo na rotina dessa paciente. E atividade física? Total. Sempre. Mesmo naquelas mulheres que já chegam, como você disse, assim, já não aguento mais, doutora, fazer isso. Eu sempre oriento. Começa com 2 vezes por semana, 30 minutinhos, você já vai sentir um benefício. Quando melhorar essa energia, né, você já vai querer fazer mais. Então, com certeza, a atividade física é pilar. Às vezes até fazer uma suplementação com a coenzima Q10, um Maxolve, que vai ajudar essa mulher, um NADH, né, a ela ter essa energia para que ela consiga manter a atividade física regular também. Exato. É uma das formas que a gente tem. Doutora Laís, geralmente os pacientes que você atende, ele tem relação da obesidade com a endometriose? Eles são obesos? Ou realmente é só a barriguinha inchada mesmo? Não necessariamente. Não. Tem pacientes magrinhas, inclusive, né, que tem endometriose e não tem essa relação, não. Não tem não, né? Não. Doutora Ró? Eu estava aqui pensando o quanto é importante desinflamar primeiro, né? Porque tudo que a gente faz hoje inflama, né? O glúten inflama, o leite. A gente passa uma vida inteira com alimentação errada, né? Uma alimentação que inflama. E por mais que você mude essa alimentação, você vai precisar suplementar. Né? Porque essa alimentação, ela vai estar sendo uma alimentação boa, que desinflama, porém, a gente precisa de concentrações maiores. E só um nutracêutico pode dar, né? Como é importante um ômega 3, né? Para cognição, mas para ajudar a desinflamar. Você falou do biointestino. Hoje eu considero o biointestino o fitoterápico mais importante que tem para desinflamar, né? Que ele tem uma ação direta no colo e é um fitocomplexo, né? Então, a gente tem muitos anti-inflamatórios dentro da farmácia que podem estar apoiando, ajudando em cada protocolo individualizado desse. Começar com o biointestino, porque está muito ligado à endometriose, a questão do intestino, os probióticos, os prebióticos, né? A importância de uma cúrcuma longa, né? Da boswellia, mais de 2.000 estudos falando dessa capacidade de desinflamar o intestino. Então, a própria glutamina, que ajuda nesses reparos, né? E por aí vai. Eu acho que a gente tem muita suplementação que pode apoiar e ajudar nisso. A cúrcuma, né, e o resveratrol, eu gosto muito do Resvitec, né, e o Curate, eles fazem parte das minhas prescrições, né, o que a gente tem de mais, assim, robusto na literatura para prevenir evolução. A gente sabe que a endometriose ela pode continuar crescendo no nosso corpo, então a gente tem esses 2 ativos aí que eu gosto muito para prevenir que essa endometriose continue crescendo. E aí a gente coloca a cúrcuma ali no arroz para temperar um frango, mas como a doutora Rosana falou, né, a gente precisa disso concentrado, se tratando de uma paciente que tem uma condição crônica inflamatória. Isso precisa estar concentrado. Tá no E extrato. o bom que, por exemplo, uma cúrcuma hoje, você tem uma tecnologia hoje que mostra os diversos tipos de cúrcuma. Tem o curate, tem o curcuvail, tem o curcumicel, que é a mesma cúrcuma, só que muito mais biodisponível, né? Ou seja, uma concentração menor, você vai ter muito mais dele agindo no organismo, né? O Resvitec, que ela falou, é um tipo de resveratrol também, é uma tecnologia que a gente chama, né, de Fenumate, em que você tem as micelas do resveratrol incorporado no fenogreco. Quer dizer, é uma coisa que não se ouvia falar até tempos atrás, né? Então, fitoterápicos funcionam e a tecnologia está aí para deixá-la ainda mais biodisponível, né? São anti-inflamatórios potentes. Exatamente. Laís, me diz uma coisa, a mulher que tem endometriose, engravidou, conseguiu engravidar, né? Porque muitas têm essa dificuldade de engravidar. Nesse caso, ela já começa tendo esses cuidados todos na alimentação para que o bebê, quando nascer, no caso, uma mulher, não vir com essa doença também, que pode ser o caso, ela pode nascer já com endometriose, né? Paty, se ela pode nascer, eu não consigo... Nascer não, quando começar a vida reprodutiva, na verdade. Quando ela começar a vida reprodutiva, ela pode desenvolver. Isso. O preparo, existe os 1000 dias, né, que a gente fala, que é quando essa gestante, ela começa a se preparar antes mesmo da gestação, né, para que esse bebê venha a ser um bebê mais saudável de fato. E que tipo de cuidados essa mulher grávida, essa gestante tem que ter?
Consumir muitas frutas, muitos vegetais, fazer uma suplementação. Então, eu gosto muito da suplementação para gestante. Primeiro, ter bons níveis de ferro é importante. A gestante ela tem uma tendência a ter o ferro mais baixo, mas uma suplementação para a saúde cognitiva desse bebê, por exemplo. Aí a gente tem a colina, a fosfatidilcolina, que é interessante para a formação dos neurônios desse bebê. Então, são suplementos que a gente pode utilizar para que esse bebê cresça saudável. Reduzir a exposição dessa gestante a contaminantes ambientais, como, por exemplo, os agrotóxicos, os plásticos. Então, reduzir a exposição dessa gestante a esses contaminantes que podem agir como disruptores endócrinos. Então, alterando alguns hormônios, né, nessa mulher e aí, por sua vez, nessa menina, se vier uma menina, e no menino também, e prevenindo essas possíveis alterações no bebê lá no futuro. E o que pode começar com a mulher com endometriose, pode a casa inteira começar a fazer esse tipo de vida mais saudável, né? Eu tive uma paciente esses dias, essa semana, que ela me falou que o marido dela fez a dieta dela, perdeu 9 quilos. Tá influenciando o marido já, ó, tá vendo? Porque muitos maridos têm dificuldade de entender certas dores das mulheres, né? Tipo cólica, tipo a endometriose. Muita gente ainda não estudou a tal ponto de saber os problemas sérios que a doença é capaz de trazer. Então, quando ela vai se cuidar, ela já chega em casa, conversa acho que com a família inteira e todo mundo acaba fazendo um tratamento que acaba sendo benéfico para todo mundo. Sim, com certeza. Se tratando de fertilidade, trazendo um pouquinho esse assunto, o homem, quando a mulher vem para mim para engravidar, eu sempre pergunto, e o seu marido? Né? A fertilidade, ela é do casal. A fertilidade, ela não é da mulher. De fato, a gente tem que investigar muito mais coisas, né? O homem só precisa fazer um espermograma e tá tudo certo. E às vezes nem quer fazer. O homem é mais difícil, realmente. Às vezes nem quer fazer, mas eu sempre falo, e aí, cadê seu marido? Tá se alimentando bem? Como é que ele tá? Acho que a mulher acha que eu tô até querendo saber demais, né? Mas na verdade, ele tá com sobrepeso, né? Porque bebe, toma muito café. Então, eu procuro investigar um pouco isso para trazer esse homem para um ambiente mais saudável também, porque eu digo para vocês, meninas, eu tenho atendido direto no consultório homens com alterações em espermograma, e a gente sabe que o impacto do estilo de vida do homem é o que está diretamente relacionado nessa alteração de espermograma. Tem outras causas, né? Tem, mas o estilo de vida, se esse homem bebe, se esse homem fuma, se esse homem faz atividade física, se ele não faz, se ele está com sobrepeso, se ele não está, isso vai impactar na qualidade do espermatozoide, né? Na motilidade, na quantidade. E aí, às vezes, aquela mulher fica ali investigando, fazendo 1000 exames, muitas vezes invasivo, e o homem tem uma alteração ali e não se cuida, né? Então, a gente precisa olhar para esse homem também, se tratando de um casal que está tentando engravidar. E muito importante também para a mulher até se autoconhecer, né? Muitas vezes esse tema ela acaba sendo um tabu na sociedade, de dizer, a mulher com endometriose tem dificuldade de engravidar, e ele acaba não se cuidando mesmo, e ela vai se cobrando cada vez mais, fazendo procedimentos cada vez mais invasivos, sendo que o seu parceiro também é muito importante nesse processo. Eu acho que a partir do momento que todo mundo começa a entender, a mulher se autoconhecer, todas as relações começam a ficar melhor ao seu lado. Até quando a mulher precisa, por exemplo, por causa de uma cólica muito forte, faltar o trabalho, ela não está sendo mais tão taxada como antes. Ela tem uma doença crônica, ela está se cuidando para isso. E é isso que o podcast também tem como objetivo trazer, né? Para a gente começar a desmistificar temas que antes nem era nem conversado. E hoje em dia a gente consegue sentar numa mesa e falar um pouco sobre como isso é normal, prevalente e que tem um tratamento dos sintomas da mulher para isso. E quando muda uma alimentação, muda para a família toda. Né? Quando você faz uma suplementação para a mulher, você também vai estar tratando a casa, porque todo mundo vê essa melhora, né? Pelo menos na minha casa. Sem dúvida nenhuma. Lá em casa não é tão assim não, porque o marido adora umas comidas gordurosas. E aí eu fico sempre puxando pro meu lado. Vamos comer uma saladinha, uma fruta, um suco de fruta. Mas já diminui. Diminui. Quer dizer, eu tenho preguiça de fazer salada. Eu falei, não, deixa a salada que eu faço, você faz a proteína. E aí as coisas acho que vão funcionando melhor. Sim. Nesse caso, doutora, desinflamar é difícil. Desintoxicar esse corpo que está ali, né, completamente inflamado, é muito difícil? Olha, eu digo assim, não é algo rápido, né? Não é e é algo crônico. Primeiro é algo crônico, que você tem que estar sempre introduzindo essas estratégias anti-inflamatórias, mas assim, o paciente vem de um estilo de vida bem ruim a vida toda, né? Pra a gente conseguir desinflamar esse corpo demanda um tempinho mesmo. E são estratégias crônicas, sabe, Patrícia? A gente tem que estar o dia todo, todos os dias, né, uma vida com esse estilo saudável para manter esse corpo longe da inflamação. E aí a gente monitora isso como? Através de exames de sangue, né? A gente consegue monitorar alguns exames que avaliam a inflamação e de sinais e sintomas também.
Muitas mulheres devem estar se perguntando, eu passo a semana inteira fazendo minha dieta, no fim de semana eu mereço um álcool, um vinho, eu mereço... Um glutenzinho. Né, enfiar o pé na jaca, como a gente costuma dizer. Isso não é legal. O final de semana inteiro, não, né? Dá pra você, assim, acordar, tomar um café da manhã, como tá prescrito ali. O que eu falo sempre no consultório? Introduz os hábitos na rotina do final de semana. Então, come 3 frutas, né, ali no sábado, no domingo, vai pro restaurante, faz aquele pratão de salada, e aí come a sua carne, come a sua massa, toma o seu vinho de noite, mas... Todos esses itens, né, vinho, massa, churrasco, dentro de um estilo de vida onde você colocou as estratégias saudáveis dentro, não vai ter nenhum prejuízo, né? O que importa é o que você faz 90% do tempo. E os excessos também, né? Diminui bastante. Diminui, né? Até porque você não quer ficar inchada, retida, chega na segunda-feira com 2 quilos a mais na balança, ninguém se sente bem, né? Às vezes dor de cabeça. Eu acho que essa paciente é mais fácil tratar, né, doutora? Acho que com endometriose também, tô começando a achar. Claro, porque com tanta dor, com certeza ela vai seguir Ela vai esse seguir, protocolo. ela não, segue. com Então, certeza. assim, é importante desmistificar isso, né? Os pacientes falam, nunca mais eu vou poder sair para comer uma coisinha ou outra, nunca mais eu vou poder... Vai, mas dentro de um estilo de vida saudável. Não pode chutar o pé na jaca, né? Assim, Não mas... pode. Mas atividade física, nunca deixar, e a suplementação é importantíssima, porque a gente sabe, a gente está ficando velho, a gente vai precisar suplementar, a gente está perdendo também muita coisa, por isso a suplementação. Sim, total. Analisar nos exames, né, o que essa paciente precisa, mas se tratando de endometriose, tem algumas coisas que eu gosto de deixar ali o uso quase que contínuo, né? O ômega 3, como a gente falou, a cúrcuma, o resveratrol, o óleo de primo, a vitamina D, que tem que estar sempre em bons níveis. Então, o biointestino. Então, são suplementos que dá para você manter na rotina dessa mulher, assim, ad eterno, praticamente. Muitas mulheres procuram nutricionistas para emagrecer. A gente sabe, para ter uma, né, ficar bonita, tal, vou começar a malhar, treinar. Mas essas mulheres que sentem dores, elas devem procurar em que momento vocês, depois que passam pela ginecologista? Descobri que tenho endometriose, né? Sinto cólica, fui lá e investiguei. Quando é que eu devo ir? O mais rápido possível. Assim que você descobrir que você tem endometriose, já deve procurar, né, o ginecologista especialista e uma nutricionista, né, com foco em endometriose para ajustar a alimentação, ajustar a suplementação, orientar com relação aos exames de sangue, né, talvez pedir mais ou avaliar os que ela tem, mas imediatamente ela já deve procurar uma nutricionista. É um trabalho que tem que ser de mãos dadas. De mãos dadas. Vocês 3, nenhuma com um passo à frente, com um passo atrás, na mesma linha, todo mundo para dar certo. Sim, eu costumo ter contato direto com esses médicos, né? Com os médicos que me encaminham o paciente, eu sempre mando uma mensagem, falo que eu tô acompanhando. Então, tem médicos que me encaminham esses pacientes, assim, já rotineiramente, eu sempre mantenho contato com esses médicos. Nada? Para aquele paciente que tem dificuldade de começar a atividade física. Eles geralmente são muito cansados, né? E tal. Você passa algum pré-treino para que eles possam começar a ter aquela energia para ir treinar? Um pós-treino para não sofrer muito com aquela dor muscular, assim? Pós-treino eu gosto muito, né? Tem a creatina, que eu gosto muito, adequar o aporte proteico, então eu gosto de passar essa suplementação de proteína. Mas eu tenho um pouco de cuidado, porque a maioria dos suplementos tem cafeína, né? Dos pré-treinos. Mas aí a gente tem a arginina, a gente tem a betalanina, a gente tem o Sweet Beet, né, que é a base da beterraba. Então, esses suplementos dá pra gente colocar na rotina da paciente. E quando a gente fala de whey, assim... Então, porque o whey tem leite, ia falar né? de whey agora. O whey tem leite. O paciente com endometriose não pode ter muito contato com leite. E aí? Então, eu sou mais da linha das proteínas veganas. Eu não sei se vocês conhecem, né? Sim. Então, tem tanto as proteínas veganas, que a gente tem a proteína de ervilha, tem a proteína de arroz, tem a proteína de amêndoas, né? Da semente de abóbora, quanto do colágeno Body Balance. Então, é um tipo de colágeno que eu gosto bastante. Eu gosto, inclusive, mais do Body Balance, né? Do que por um motivo só. Porque, às vezes, alguns pacientes têm intolerância, né? A ervilha, que é uma leguminosa. Então, às vezes, eles acabam distendendo um pouco. E o Body Balance, elas não têm essa queixa. Então, a digestão do Body Balance é melhor. Então, eu gosto muito de prescrever. Mas eu sempre dou essas 2 opções para o paciente. E elas gostam, assim? Porque geralmente tem um gostinho, né? Que não é Então, tão da proteína. palatável. Da proteína vegana, mais ou menos. É mais ou menos, né? O café descafeinado, que para quem é atleta não faz tanto efeito assim, mas seria então o caso, né? Bota no psicológico. Eu gosto de fazer uma coisa com essas pacientes, que é o seguinte, eu vou treinando elas, né? Então eu falo, quando você for fazer o seu café, você coloca
Por exemplo, vamos supor que você coloque 2 medidores, você coloca um de cafeína e um sem descafeinado, né? Um com cafeína e um descafeinado. E aí ela vai aos poucos se acostumando, e às vezes elas conseguem tirar o café sem nem ter dor de cabeça. Porque, queira ou não queira, também esse café é fantástico, né? Café... Não, tem excelentes benefícios pro Sim. esporte mesmo, né? Diminui percepção de dor, aumenta a energia, é maravilhoso. A cafeína tem E um termogênico também, né? tem um efeito termogênico. Mas existem outros termogênicos que não necessariamente é o café. Sim, a gente tem a canela, que tem um efeito termogênico interessante. Tem alguma receitinha assim que todo mundo pode fazer? Eu gosto muito Todo mundo não. Olha, tem um tipo de café que eu gosto de indicar, né? Que seria ela colocar gengibre, pimenta, cúrcuma, canela em pó e o próprio cacau em pó, que o teu é bem menor, né? E ela fazer essa misturinha e misturar, ou no café, ou bater no shake antes do treino, e aí dá bastante energia. Tanto por conta do gengibre, da Faz um pimenta. cappuccino chique. Isso aí, a gente já tem ele na forma de extrato seco e que a gente faz sachês também assim, né? Inclusive, você falou do Sweet Beet, que é o açúcar da beterraba, você não precisa nem adoçar um pré-treino desse. Né? Peraí, como é que eu faço? Tem com um isso? extra também, que não tem cafeína, né? Eu quero saber como é que eu uso esse. Esse é na forma de um sachê. Sim. Né? Você vai estar colocando todos os ativos que ela falou, só que na forma de extrato seco. Né? Tem a dosagem especial para cada um, específica para cada um, porque não é uma receita de bolo para todos, né? Sim. E que a única vantagem que eu te falei é a seguinte, você pode colocar algum edulcorante para deixar doce, pode, mas o açúcar da beterraba, um prebiótico como foz, choice, litesse, ele já adoça também, né? Então, Maravilha. isso para o Que paciente. dica maravilhosa, adorei essa dica. Fica assim, colágeno ajuda também, essas mulheres com endometriose? O colágeno, sim. Eu gosto muito do colágeno para reparo de parede de intestino, né? O colágeno para cicatrização, ele é interessante. Como essa mulher tem um intestino não tão saudável assim, o colágeno, ele é interessante. O colágeno hidrolisado é uma opção bacana. Queria que você desse mais dicas para as mulheres com endometriose em relação à nutrição, ao teu papel. As mulheres que chegam lá. Consumir pelo menos... tem uma coisa que eu sempre falo que elas se assustam. Eu falo, quem tem endometriose tem que consumir pelo menos meio quilo de vegetais por dia. Uau! Mas, gente, não é muito. Se você for pensar, coloca um prato, metade de salada no almoço. Toma uma sopa. O baiano, ele não gosta... Tem muita gente de fora, né? Mas o baiano, ele não gosta muito de jantar à noite. Ele é mais de tomar café. Ai, eu amo sopa. Né? Eu E gosto aí de eu tomar falo, café também. coloca uma sopa, não gosto. E aí faz uma crepioca, coloca uma cenoura ralada, uma alface, faz um suco de frutas vermelhas, coloca uma beterraba. Então, facilmente a gente consegue alcançar isso, né? Então, consumir pelo menos meio quilo, porque bactéria boa do intestino gosta de comer vegetais. Então, ela gosta das cores dos vegetais. Então, é assim que a Aquele gente... pratão colorido. Pratão colorido mesmo, é assim que a gente vai aumentar o teor de bactérias boas do intestino. Consumir bastante fibras, então aveia, quinoa, linhaça, chia, os integrais de maneira geral, o arroz integral, as farinhas integrais. Reduzir a exposição a esses alimentos que a gente falou, carne vermelha, café. Colocar os chás, é fundamental colocar os chás na rotina dessa mulher. Que tipo de chá? O chá de gengibre, o chá de cúrcuma, o chá de cavalinha, o chá de centelha asiática, que vai melhorar essa circulação e melhorar a retenção de líquido. O chá de pau de canela, que é muito interessante, né? O chá de unha de gato, o chá de uxi amarelo, que é interessante para essa parte de questões uterinas, né? E olha que E esses chás? Ela falou em uxi amarelo e unha de unha gato, de gato. justamente os componentes do Do miodezinho. Do miodezinho. que é um fitocomplexo que a gente usa muito para endometriose, tanto na forma oral como também pela via vaginal. Usa via vaginal também. Legal. É um creme vaginal e também ele está associado com a astaxantina, né, que é um dos grandes antioxidantes. Que vai ter essa função anti-inflamatória também. Aí, a Singular Pharma, gente, arrasando, trazendo tudo para facilitar a sua vida e para você ter uma vida muito mais saudável. Em Isso com óculos, certeza ajuda, né? Com certeza. A farmácia tem um leque muito grande para oferecer em formas farmacêuticas, em fitoterápicos, fitocomplexos, fitoativos, né? São muitos ativos. E que é muito legal também. Hoje em dia, né, a gente sabe do benefício de tomar um chá, mas às vezes a rotina corrida, a gente acaba se passando de tomar o chá, ou tem aquela dificuldade de esquentar a água, ou às vezes mesmo nem gosta de tomar o chá, mas conseguem deglutir uma cápsula e ser mais fácil. Olha aqui, algumas das nossas cápsulas, né? É tão fácil, assim, tão pequenininha, a gente só coloca na bolsa, leva para tudo que é lugar, não perde horário, não perde tempo para nada e não deixa de se cuidar, né? Cuidado. Exatamente. As tinturas também, né? É uma forma mais fácil de você incluir os chás na rotina.
E tudo você pegando ali uma necessaire, colocando tudo dentro, leva para onde você vai, viagem, tudo. Não é desculpa, né? Não. Tem as porta-cápsulas, né? Hoje eu faço muito isso nas minhas viagens, levo tudo. Aqui, as bonitinhas. Minhas pacientes ganham. Gente, que papo gostoso! Mas, infelizmente, chegamos ao fim. Infelizmente ou felizmente, porque você vai voltar, com certeza, para bater mais papo com a gente, trazer mais dicas. Foi muito bacana, Laís. Muito obrigada pela sua presença. Doutora Ró, obrigada também. Obrigada a você. Obrigada a todos, né? Eu acho que é tão importante a gente poder estar falando de algo que pode estar auxiliando diretamente tantas mulheres que não sabem que existem formas de tratamento, né? E tão fáceis, né? Assim como Singular Pharma, que fica facilitando a nossa vida. Nanda, obrigada também pela participação. Muito obrigada. Eu acho que foi um tema super pertinente, né? Até para as mulheres que às vezes têm a própria endometriose, mas ainda não procuraram uma nutricionista ou têm vergonha disso, para elas se sentirem acolhidas mesmo. Então a nutrição tá aí para isso. Tem os alimentos que podem ajudar essas mulheres nessa fase também. E é uma queridinha, né? Pra gente abraçar e chamar de nossa quando a gente tem endometriose. Então foi muito legal o bate-papo de hoje. Como final a gente sempre faz, vamos brindar? Vamos. Opa! Saúde, mulheres, principalmente com endometriose, se cuidem. Gente, o SingoCast é o podcast da Singular Pharma, um oferecimento do Connect, um congresso inovador sobre as ciências da longevidade e da vida saudável. O evento acontecerá aqui em Salvador nos dias 25 e 26 de outubro e vai reunir os maiores nomes da medicina preventiva do Brasil. Se você ainda não fez sua inscrição, corre, vai lá no site www.connectsalvador.com.br, visite também a página oficial do Congresso no Instagram, @ConnectSalvador, acompanhe o SingoCast no canal da Singular Pharma no YouTube e compartilhem. Esse é um assunto que é para a família inteira, é para a mãe, é para pai, é para a filha, para as mulheres, para os maridos entenderem o que a gente passa e nos acolher também, porque isso é gostoso e faz bem. Bom, no próximo episódio do SingoCast, vamos falar sobre suplementação para mulheres menopausa. Nossas convidadas são a doutora Simone Pereira, médica, Juliette Moreira, farmacêutica e representante da Singular Pharma, e doutora Rosana Morim, também farmacêutica. Eu espero todos vocês até o próximo episódio. Até lá!